Flamengo perdeu, nessa temporada, 19 partidas. É o maior número de derrotas numa temporada desde 2015, quando o Flamengo perdeu 15. Perdeu 17 em 2017 e agora 19. 2017 foi aquele ano com o Zé Ricardo. O Flamengo começou o campeonato até com uma expectativa boa por conta do ano anterior, que foi muito positivo, a campanha muito boa, né? Então, os jogadores também têm que ser criticados. O Tite por ontem, que foi muito mal. Então, assim, o dirigente é ruim. Óbvio, eu sei disso. O Landim está errado, está errado. O Marcos Braz não tem condição de continuar. Sim, mas não vai sair. Aí nós não vamos criticar os jogadores. A gente não vai falar que o Mateuzinho não tem condição de jogar no Flamengo. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um corte do canal S1 Live com a participação especial de Mauro César Pereira, analisando a derrota do Flamengo por 3-0 para o Atlético Mineiro. De quem é a culpa? Cara, são de todos, né? Todos têm culpa. Quem estava em campo tem culpa, quem estava no banco também tem culpa, todos são culpados pelo ano que tivemos. O Flamengo não perdeu o título ontem. O Flamengo perdeu o título quando começou o Campeonato Brasileiro, quando começou a temporada, quando começou o ano, porque a diretoria do Flamengo fez tudo errado, né? Desde o final do ano passado para cá. Começamos a temporada perdendo e vamos terminar perdendo. Esse foi o ano de 2023, o Flamengo vexatório, uma humilhação para nós torcedores, né? Infelizmente, cara, quem sofre, quem paga o pato é sempre o torcedor. E nós estamos embutidos nisso. Tomara que no ano que vem seja diferente. Separei para vocês aqui este corte da S1 Live e quero dar os créditos de vídeo para o canal S1 Live. Link na descrição, inscreva-se lá. Canal parceiro aqui do canal Marcos Flá React. Inscreva-se lá, link na descrição como créditos. A derrota ontem, de certa forma, humilhante, né? No Maracanã, um jogo decisivo, mais um jogo decisivo que o Flamengo faz um papelão, né? Então acho que já está mais do que na hora de começar a pensar na temporada 2024. Acho que o Flamengo já até começou, porque viu que realmente esse ano conquista não vai rolar. Bom dia, bem-vindo, Mauro. Bom dia, Alan, bom dia a todos. É vergonhoso, né? Você tomar de 3-0 de novo, né? Porque o Flamengo já tomou de 3-0 do Cuiabá, do Atlético Paranaense e agora do Atlético. E duas dessas derrotas foram como mandantes. O Flamengo era mandante lá em Cariacica quando o Atlético do Paraná fez 3-0, ontem no Maracanã novamente. Ainda perdeu aquele jogo do Cuiabá e teve o de 4-0 para o Red Bull Bragantino. Né? Isso significa que o Flamengo, nesses 4 jogos, não fez nenhum gol e tomou 13 gols. 13 gols. Né? É muito, né? Com diferentes treinadores, o que deixa claro que a culpa não é só do técnico, seja Sampaoli, Tite ou quem for. Tem culpa do elenco, é óbvio. Aliás, a gente está vivendo uma situação meio bizarra, né? Hoje eu fiquei bem irritado com covardia de rede social, de gente que tenta desviar o foco. Quando você cobra um jogador, faz uma análise pós-jogo, seja um tweet, um comentário. Fiz uma live no meu canal ontem, mais de 1 hora. Você está falando do jogo, cara. Você está falando do jogo, está falando dos jogadores, falando do técnico. Não está discutindo os erros da diretoria nesse momento. Eles estão ali e são citados sempre. E é óbvio que os principais responsáveis pela fase do Flamengo chamam-se Rodolfo Landim, Marcos Braz e os que vêm abaixo dele. Porque eles são os caras que tomam a decisão. Tem um orçamento bilionário e não consegue fazer o futebol funcionar por paternalismo, escolhas erradas, demissões precoces de técnico, contratações equivocadas, uma série de erros. Isso é dito por mim, por muitos de nós, quase que diariamente. Agora, quando você está analisando o jogo, você está falando do jogo. O Flamengo tem uma série de problemas, mas tem um elenco que deveria entregar mais do que entrega. Tem uma outra questão também, que ontem até coloquei no meu blog, que é um levantamento lá do SofaScore. O Flamengo, vou pegar o número exato aqui agora, o número de derrotas na temporada. E nem acabou a temporada ainda, né? Tem mais 2 jogos. Ou seja, é possível perder mais. Né? O Flamengo perdeu, deixa eu pegar o número certo aqui, o Flamengo perdeu, nessa temporada, 19 partidas. É o maior número de derrotas numa temporada desde 2015, quando o Flamengo perdeu 15. Perdeu 17 em 2017 e agora 19. 2017 foi aquele ano com o Zé Ricardo. O Flamengo começou o campeonato até com uma expectativa boa por conta do ano anterior, que foi muito positiva, uma campanha muito boa, né? Foi a primeira campanha digna do Flamengo para valer no Brasileiro, depois da reestruturação, e foi um fiasco. O Flamengo já perdeu mais do que aquele ano. Fora essas goleadas, já tem a do Fluminense, 4-1.
Publiquei ontem isso no meu blog lá no UOL também. Então, os jogadores também têm que ser criticados. O Tite por ontem, que foi muito mal. Então, assim, o dirigente é ruim. Óbvio, eu sei disso. O Landim está errado. O Marcos Braz não tem condição de continuar. Sim, mas não vai sair. Aí nós não vamos criticar os jogadores. A gente não vai falar que o Mateuzinho não tem condição de jogar no Flamengo. O gol do Paulinho é um absurdo. Não pelo Paulinho, mas por ele. Ele simplesmente não disputa a bola. Paulinho passa pela frente dele e faz o gol. Aí entra o Wesley. Primeira bola do Wesley, ele comete ele erra um passe, dá a bola no pé do Arana, se não me engano, aciona o contra-ataque do Atlético, o Edenilson sai na cara do gol. E o Rossi também fica passivo, cai antes do chute. Não entendi o Rossi também, o goleiro que até agora não se justificou tanta expectativa. Não me surpreende, porque nunca achei que fosse um grande goleiro, é mais pegador de pênalti do que um grande goleiro. Mas vamos ver se ele apresenta algo mais, né, daqui para frente. E o último gol também, que o Rubens chega para finalizar, na disputa com o Wesley, leva melhor. O Wesley não consegue se antecipar, porque o Wesley é fraco defensivamente, e o Mateuzinho também. Aí tem os caras que falam, não, mas o Rodinei é um horror jogando defensivo. Vocês esqueceram já como é que é o Rodinei jogando numa linha defensiva, gente? Ofensivamente, ele é um jogador que tem os seus predicados, mas defensivamente também é péssimo. E o problema do Flamengo é esse, os laterais direitos do Flamengo são péssimos defensivamente, e o Varela deveria pensar em mudar de profissão, porque se ele não joga nunca com nenhum técnico, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli e agora com o Tite, nenhum deles escala o Varela, então, desiste de Varela. Porque, pelo amor de Deus, não é possível que você não consiga jogar no elenco que tem Mateuzinho e Wesley. O Wesley ainda é garoto, 19 anos, acho que ainda pode ser aprimorado. A gente tem que ter um pouco de paciência também com o garoto. O Mateuzinho já passou dessa fase. Não tem nível para jogar pelo Flamengo. É falta de concentração até, sabe? Ontem o cara está distraído, ele não está percebendo que o jogador artilheiro do campeonato, Paulinho, ótimo jogador, né? Está passando perto dele e ele está parado. Por quê? Porque é fraco. Tecnicamente, o jogador que não tem nível. Num outro time, vai jogar bem, de repente vai, porque o patamar de cobrança é outro. Agora, as cobranças, os questionamentos, as críticas, elas têm que ser para o Landim, elas são feitas. Para o Marcos Braz, elas são feitas. Para o Bruno Espíndola, são feitas. Para todo mundo, Juan, Fabinho, Noval, essa turma toda que lá trabalha. E também para os jogadores. Porque com todos os erros que eles cometeram, os jogadores formam um elenco tecnicamente bom, com carências, como a lateral direita, graves, mas o elenco é bom. O técnico é uma comissão técnica da seleção, vencedora. O CT é bom, dos melhores. Estrutura, salário em dia, salário é muito bom. Então falta o quê para os caras não perderem 19 jogos? Então os jogadores não vão ser criticados. Vamos criticar só a diretoria. Vamos criticar todo mundo, porra. Todo mundo. Agora, depois do jogo, eu não vou chegar aqui e falar assim, o jogo terminou agora. O Landim. Não adianta falar agora do Landim. Eu coloquei um fio lá no Twitter. O Mauro não criticou o Landim porque ele deu entrevista. Tem que ser, no mínimo, um idiota, um imbecil, uma pessoa tacanha para achar que um jornalista que você dá o respeito, e eu respeito muito a minha profissão e a minha carreira, tá? Estou há 40 anos nesse negócio, não sou aventureiro, não sou um youtuber que caiu de paraquedas, estou nesse negócio há 40 anos, trabalhei em muitas áreas de jornalismo, fui editor do Jornal do Esporte aos 24 anos de idade. Aqui não tem juvenil, meu camarada. Aqui não tem ninguém começando a brincadeira, não. Tá? Eu me dou muito ao respeito. Agora, uma entrevista não é uma negociação. Eu te dou entrevista, você não me critica. Tem que ser, no mínimo, um idiota para achar isso. O Landim dá entrevista para mim. Essa semana eu falei com ele. Vou publicar no meu blog. Fiz uma entrevista importante repercutindo anterior. Por quê? Fui perguntar novamente. Porque muitas coisas que ele falou naquela entrevista que eu publiquei, e publiquei um vídeo também no meu canal resumindo, e falamos sobre isso aqui na S1 Live, repercutiu muito e está repercutindo. Então, eu fui de novo para perguntar novamente com mais profundidade por que ele defende a SAF. Eu vou publicar isso, vou trazer isso. Por que ele acha que o sócio-torcedor não deve votar? Não que eu concorde, mas aí não é para concordar. Uma entrevista não é um debate. A entrevista é para você trazer a palavra do entrevistado e, a partir daí, você forma a sua opinião, concorda, discorda, questiona, etc. Esse é o papel do jornalista na função do repórter, que é o que você está fazendo quando faz uma entrevista. E na função do comentarista, do analista, é emitir opinião. E a minha opinião é, o Landim cometeu muitos erros, ele é o maior responsável, junto com o Marcos Braz, que são as pessoas que têm o poder de decisão, e tem um último ano para corrigir isso. E vamos ver se vai corrigir. Agora, confundir muito o Lé com o Cré, achar que você não vai fazer uma crítica a um elenco que tem condições de oferecer muito mais, depois de mais uma atuação bizonha. Não foi nem modo banana, eles até correram, acho que até tentaram, não acho que eles foram indolentes, mas jogaram muito mal. Não basta querer, tem que querer e jogar bem. E o Tite foi muito mal ontem.
Muito mal. Eu não entendi por que o Luiz Araújo perdeu a posição para o Bruno Henrique, não jogou para ganhar a posição até agora. Por que ele tirou o Cebolinha? A forma como ele montou a equipe não funcionou, ele não corrigiu. O Atlético bem preparado, o Felipão deu um banho nele ontem. Tomar um banho do Felipão em 2023, Tite, para ficar com vergonha, vou te contar, hein? Porque são os mesmos métodos de sempre. Mas foi muito mais feliz o técnico do Atlético, tem bons jogadores, e as falhas gravíssimas que o Flamengo cometeu. Levou perigo, o Everson fez defesas importantes, mas foi uma atuação muito abaixo. Ontem, há de se destacar o momento em que a torcida, com 3-0, continuou cantando alto no Maracanã. Eu acho que não foi para os jogadores, foi para o Flamengo, para o clube, para a sua paixão. E para ela mesma. Algo como, abre aspas, nós somos o Flamengo. Vocês no campo... Até porque cantou até o apito final, né, Mauro? Depois que começou a protestar. Sim, exatamente. Eu achei muito legal a postura das torcidas ontem, das organizadas que puxam o grito, né? Que elas estavam, e dos torcedores que acompanharam, porque mostraram, nós somos o Flamengo, cara. Vocês no campo, ó, vocês passam, vocês são pouco relevantes, mesmo os maiores ídolos. O único que não é... A não ser que eles fossem Zico, fossem Leandro, fossem Adílio, eles não são. Nenhum deles é. Nem quem que ganhe mais títulos, não são. Não são. Me desculpe, não são. Nenhum deles é. Chega nem perto, porque não tem a mesma identificação. E aqueles que pareciam que iam ter identificação, em algum momento, acabam se perdendo. Então, o problema do Flamengo é criticar de cabo a rabo, irmão. É de cima a baixo. E uma entrevista, repito, tem que ser, no mínimo, um idiota. Achar que, por uma entrevista, alguém vai deixar de criticar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma entrevista não é uma negociação, meu irmão. Olha, você fala aqui, se alguém faz isso, é alguém que não respeita o trabalho, respeita a profissão. Passa longe do seu caso aqui, e a gente vai continuar falando. Agora, não dá para isentar de crítica jogador de futebol, porque o dirigente foi incompetente. E outra coisa, o primeiro a perguntar a ele sobre Marcos Braz, por que não saía, fui eu. Está lá no meu Twitter. Não, ele falou, só sai quando quiser, se quiser. Tempos depois, perguntei de novo, Landim, o Marcos Braz e tal, houve aquele episódio todo. Não vai sair. Então, eu tenho dito há muito tempo, o grito do fora Marcos Braz é um grito estéril. Ele é justo, ele é pertinente, mas é estéril, porque não vai sair. Salvo um fato novo. Então, é com o Marcos Braz, é com o Landim, que o Flamengo vai até o ano que vem. E eu vou continuar criticando, e sempre que possível... O Marcos Braz eu não tenho conseguido falar. Estou querendo falar com ele, quero fazer perguntas a ele. Alô, Marcos Braz, tudo bem? Estou falando aqui de público. Na hora que ele me atendeu, vou ligar para ele, quero perguntar coisas a ele importantes. E vou publicar, se ele me der a entrevista. Sem problema nenhum. E é assim que funciona. Assim é o jornalismo, para quem não entende. Porque esse país está cheio de gente que acha que entende jornalismo. O funcionamento é esse. Você faz as perguntas e a pessoa responde. Na hora de dar opinião, se o seu papel é dar opinião, se você é contratado para dar opinião, porque o repórter não dá opinião. O repórter, ele entrevista. Quem dá opinião é o comentarista. No meu caso, eu sou comentarista, mas eu nunca vou deixar de ser repórter. Eu poderia muito bem me acomodar, sentar aqui olimpicamente, como muitos fazem, e dar opinião, ditar regra. É isso, aquilo e tal, mas eu não. Eu ligo, eu procuro, eu vou atrás. Hoje, no meu blog, eu estou contando uma história importante sobre o Tribunal de Contas, que está interpelando até, com muitos pontos, até muito pertinentes, a licitação do Maracanã. E o Flamengo está preocupado, porque isso pode atravancar. Dia 7, agora, os interessados têm que entregar a proposta. Isso é reportagem, isso é apuração. Falando com as pessoas, falando com as fontes. E sempre que possível, vou entrevistar o Landim. Vou entrevistar o Landim, o Marcos Braz. Se possível, vou entrevistar o presidente do Botafogo, o Texto, quem for. Como já fiz várias entrevistas. Se você pegar lá o quadro que eu tinha lá no UOL, lá, o Dividida, eu entrevistei o presidente de vários clubes. Vários clubes. Outro dia eu tive com o presidente de São Paulo. Fui conversar com ele, falar sobre São Paulo. Publiquei no meu blog. Falei longamente com o Casares, pessoalmente. Porque esse é o trabalho do jornalista. Então as pessoas têm que começar a tentar entender um pouco. E o detalhe, não adianta fazer gracinha em rede social, querer buscar engajamento, só batendo no dirigente e passando à margem dos erros dos jogadores. Todos têm que ser criticados. Os jogadores do Flamengo perderam 19 jogos nesse ano. Vários por goleada. Isso é absurdo. Isso aí não é culpa do Landinho do Braz. A culpa deles são as fragilidades do elenco, o paternalismo, mas isso não significa que em campo esses caras não possam fazer mais do que eles estão fazendo. 19 derrotas no ano é um negócio inadmissível para o elenco mais caro da América do Sul. Tomando 13 gols em 4 jogos, nos quais foi 3-0, 3-0, 3-0, 4-0 e não marcaram nenhum. Aí entra a culpa do Landinho do Braz. Hoje era para ter alguém lá quebrando tudo lá naquele CT. Chamando para conversar. Conversa profissional, olho no olho. Não é humilhar ninguém, assédio moral, não. É chegar e falar, cara, o que acontece?
Onde nós estamos? Onde já se viu isso? E o Tite foi muito mal ontem, mas eu até dou um desconto, porque pegou o bonde andando, não queria assumir esse ano, tem a missão de levar o Flamengo à fase de grupos da Libertadores. O Flamengo sonhou aí com o título, mas aí falta consistência. Eu acho que o time do Tite vai ver no ano que vem. E no dia 8, a data agora é essa, mudou. Dia 7 tem uma reunião da federação, então vai ser dia 8, informação. Repórter de novo em ação, tá? Para quem não sabe consumir informação. Dia 8, dia 6 é quarta-feira. Última rodada do Brasileiro, Flamengo enfrenta São Paulo. Acaba, o Palmeiras deve ser campeão, levanta a taça, acabou. Tchau. Sexta-feira, dia 8, aí a reunião. Essa deve ser a data, tá? É o que está alinhavado. Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, Tite, Comissão Técnica, Conselho do Futebol, essa turma toda, aí vão discutir o ano de 2024. Chegadas e partidas. E aí é a hora importante de tomarem as decisões corretas. De não ter pena de abrir mão de jogador cuja fase já passou. De definir o que fazer com o jogador que tem contrato que tem que ser cobrado duramente. De buscar no mercado os jogadores certos para as posições certas. Eu acho que esse é o momento. Tem que ser uma ruptura. O Flamengo tem que romper com essa... E entender que alguns jogadores ainda têm recuperação. São jovens e são bons. O Cebolinha é um exemplo. O Ayrton Lucas tem recuperação. O Luiz Araújo pode render muito. O Pulgar é outro exemplo. Ninguém queria o Pulgar. Agora ele é o tal, né? O Alan está machucado. Calma, deixa o rapaz voltar. Ele é bom volante, vai ser útil. E alguns têm que ser muito cobrados. Com banco também. O Gabigol já está no banco. Justíssimo. Ontem entrou, jogou 35 minutos. Não consegue criar nada, fazer nada. A fase é ruim, ele tem que trabalhar. Não é que ele não quis. Não consegue. Não consegue. É uma figura nula em campo. E o outro é o Gerson, que foi uma recontratação que até agora não se justificou. E esse jogador também eu acho que tem que ser muito questionado internamente. E você trazendo gente nova, põe no banco. Põe no banco, cobra, faz, vê o que quer fazer. A contratação do Gerson se mostrou um equívoco. Eu esperava mais dele, porque ele jogou bem lá no Olympique com o Sampaoli. E o que você vê hoje é um jogador muito aquém, especialmente pela maneira blasé como se comporta em campo. Não é um jogador vibrante, não é um jogador que participa de todas. Ele participa de algumas jogadas, ele disputa algumas bolas. E um jogador com a capacidade que ele tem de reter a bola, tem bom passe, tem uma boa finalização de média distância, protege a bola muito bem, um jogador forte, alto. Ele poderia ser muito melhor do que ele é. Muito melhor do que ele é. Agora, não dá para jogar toda essa responsabilidade, transformar esses jogadores na mão do técnico. Acho que o ambiente do clube tem que ser de mais cobrança profissional para que isso mude. Meus amigos, contra fatos não há argumentos, né? Este ano é um ano para esquecer. É um ano que deu tudo errado. E daí a gente põe a culpa nos dirigentes, né? Eles que fizeram o planejamento para 2023. Começaram errado e termina errado, não ganhando nada. Uma temporada para esquecer, vexatória. 19 derrotas até aqui e ainda faltam 2 jogos para terminar a temporada 23. Tem jogador que vai sair do Flamengo agora e vai se dar bem em outro clube. Eu tenho certeza. Tem jogador que não está jogando bem no Flamengo, vai acertar com outro clube e vai arrebentar, vai jogar bem. Só que no Flamengo já deu, cara. Não adianta a gente querer questionar isso depois. O cara não consegue render mais no Flamengo, porque chega uma hora que ele tem que mudar de ares, de ambiente. Estou falando de Everton Ribeiro, estou falando de Felipe Luiz, que deve se aposentar, estou falando de Davi Luiz, que está lesionado, mas também não rende. Mateuzinho, cara, o nosso lateral direito titular é o Mateuzinho. O Mateuzinho não tem futebol para ser titular desse Flamengo. O Flamengo precisa contratar. É o primeiro jogador que o Flamengo tem que contratar agora na janela de transferências. Um lateral direito bom, top, tipo Ayrton Lucas, né? E o Flamengo também tem que contratar um lateral esquerdo reserva para o Ayrton Lucas, porque, cara, o Felipe Luiz vai se aposentar, né? O Rossi ontem falhou em 2 gols, no meu ponto de vista, né? O Wesley falhou, o Mateuzinho falhou, Fabrício Bruno ontem falhou, e pelo fato também de jogar de 3 em 3 dias agora na reta final depois da data FIFA, os caras também estão cansados, né? Então isso daí impacta diretamente ali no Fabrício Bruno, que deu para ver que ontem ele sofreu na correria atrás dos atacantes do Atlético Mineiro, né? Então o Flamengo tem que fazer uma reformulação. Por mais que a gente goste de A ou de B, a gente vai ter que aceitar a saída dos caras, né? Outra coisa importante que eu vou falar aqui, hein? Quando o Bruno Henrique estava negociando a renovação com o Flamengo e surgiu o Palmeiras interessado nele, a torcida inteira não queria que o Bruno Henrique saísse, né, para fechar com o rival.
Agora eu vejo muita gente detonando o Bruno Henrique. Cara, vamos também ser um pouco sensatos, né? Antes você não queria que o cara saísse. Agora você quer que o cara saia? Então vamos ser sensatos. Ou o cara é bom ou não é bom, ou presta ou não presta. Que ele é bom, a gente sabe que ele é bom, né? Agora, por que a diretoria do Flamengo até hoje não anunciou a renovação do Bruno Henrique? Não foi anunciado ainda. Por quê? Será que vai empacar? Será que vai dar... Será que eles desistiram? Será que renovaram, mas não anunciaram? O que está acontecendo, né? Será que estavam esperando aí acabar o Campeonato Brasileiro para ver se o Flamengo tinha chance de título para anunciar depois? Tudo isso é possível. Mas é isso, galera. Trouxe aqui para vocês este corte do canal S1 Live com a participação de Mauro César Pereira, dando aí o seu ponto de vista, as suas opiniões e analisando o que foi o jogo de ontem, tá bom? Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!